Acho que foi lucro para o Brasil, né? O Brasil estava muito mal no primeiro tempo. O Brasil era dominado, o Marrocos era bem superior. O time marroquino, se tivesse um pouco mais de apetite e melhor aproveitamento, esse domínio das chances até que criou, poderia ter feito 2-0 no primeiro tempo. E aí o Vinícius Júnior, numa hora que o Brasil não estava jogando rigorosamente nada, tirou um coelho da cartola. Aliás, 8 gols o Brasil marcou com o Vinícius em campo em jogos de Copa do Mundo. Copa passada e esse jogo de estreia. Ele participa de 7. 2 gols, assistências, participa das jogadas e dizem que ele não joga bem na seleção. O Vinícius salvou o Brasil, porque se o jogo segue naquele 1-0, naquele momento, a tendência era o Brasil tomar o segundo gol. Porque o gol do Brasil muda muito o panorama do jogo. O Marrocos é surpreendido, o jogo se equilibra, arrefece um pouco mais o time marroquino, o Brasil consegue sair ali com ferimentos leves no primeiro tempo, quando o prejuízo poderia ser maior. No segundo tempo, o Marrocos recuou, o time sentiu talvez até um pouco de desgaste físico. O time é jovem, 25 anos a média de idade, o Brasil quase 30, então você vê um outro tipo de jogo. O Marrocos só foi finalizar no final do jogo e quase marca o gol da vitória. Alisson faz a defesa no 8º minuto dos 10 de acréscimo após ao final do segundo tempo. Acho que ficou bom para o Brasil, acho que o Marrocos tem mais alimentado que o Brasil, porque teve momentos de domínio que poderia ter aproveitado melhor. O Brasil muito na intuição, no individualismo dos seus jogadores, na qualidade dos atletas, que são melhores na média do que os marroquinos, mas o que se viu foi um time marroquino mais bem treinado, mais organizado, para trocar passe, para sair jogando. De fato, acho que para o Brasil foi lucro. Poderia ter sido bem pior. E aquilo que a gente vai falando antes do jogo, né, sobre a característica dos times e a qualidade dos jogadores. Para mim, o melhor em campo foi o Boadi, 18 anos, jogador do Lille. Dominou completamente o meio campo. Jogador excelente, lúcido, espetacular. 18 anos, ganhou disputas, interceptações, se apresenta para o passe, constrói jogadas. Excelente jogador. Uma atuação assim, o mais jovem em campo parecia o mais experiente. Dominou completamente ali o seu setor, uma grande atuação, olha, grande jogador que está pintando. E eu acho que o Brasil sai no lucro, né? Porque ficou 1-1, tá bom. Poderia vencer, poderia ali, mas aquela coisa vai na intuição. O Brasil foi um time sem conteúdo. Uhum. Do ponto de vista coletivo, o Brasil não teve conteúdo. Vai lá e resolve, né? Então você vê uma jogada do Bruno Guimarães com o Luiz Henrique na direita, cruzamento, Rafinha não chega, a bola do Vinícius, Rafinha não consegue arrematar bem, o Bono faz a defesa. Aí no segundo tempo, a jogada do gol, uma jogada individual, o Vinícius chamou para si, foi daí, acertou um belo tiro, igualou o placar. Mas o Brasil não mostrou jogadas, não mostrou conjunto. O Brasil foi um time muito, muito pobre de conteúdo. Conteúdo que eu falo o quê? Ter jogada, saber o que fazer com a bola, o que fazer com a bola no ataque, como construir suas melhores jogadas. Não teve. O Brasil não teve nada disso. Ô Mauro, a gente está falando de meio de campo. O Boadi teve uma atuação espetacular e a gente divide essa partida em alguns momentos. Com o Brasil, o jeito que o Brasil começa jogando, o Rafinha até se aproximando mais do Vinícius Júnior pelo lado esquerdo, o Paquetá abrindo pelo lado direito. A partir da parada para hidratação, o Ancelotti dá uma mexida, o Rafinha começa a cair mais pelo lado direito. Segundo tempo, com as movimentações e as substituições, também é um outro cenário de jogo. Mas para a gente começar a falar dessas etapas da partida, e já pegando o gancho que você disse do meio de campo, uma partida muito fraca também, acho que dos 3 meio-campistas, que começaram como titulares. O Bruno Guimarães, até um pouquinho melhor, consegue dar assistência ali para o Vini Júnior, que tem muito mais o trabalho de fazer a jogada de 1 contra 1. E uma bela finalização, espetacular a finalização do Vinícius Júnior. Mas o meio de campo da seleção brasileira, com Casemiro, Paquetá no começo do jogo também, e Bruno Guimarães, começou muito mal, pobre de ideias, como você muito bem disse, mas individualmente os 3 também foram mal, pelo menos nesse primeiro tempo, né, Mauro? O que você percebe nesse time é o seguinte, é o meio campo que jogou poucas vezes. Paquetá se transformou em titular agora nessa reta final, perto da Copa do Mundo. E o que se viu foi, de fato, o meio campo assim, fraco, dominado pelo adversário. Um Casemiro muito lento, né? O Casemiro parecendo Tudo bem, o Casemiro, ele foi bem no Manchester United, jogando Premier League, isso aí é inegável. Uhum. Mas uma atuação fraca. O Bruno Guimarães ainda tentou fez ali o corredor direito várias vezes, apareceu algumas jogadas por ali, porque o Brasil não tem um jogador para encher aquele lado, e o lateral era o Banes, que é um zagueiro. Então, coube ao Bruno Guimarães cair para aquele setor. Ele apareceu mais por ali, conseguiu fazer algumas jogadas no primeiro e no segundo tempo, como aquela bola cruzada que o Rafinha não conseguiu finalizar. Uhum. Mas, de fato, o meio campo mal, o gol, uma bola do Brahim Dias no meio dos zagueiros do Brasil, né? No meio da zaga, ali o Brasil dando muito espaço. No momento que o Marrocos, com mais posse de bola,
já tinha deixado mais a bola com o Brasil, recuou, chamou e conseguiu construir a jogada para fazer 1-0. Então, realmente foi uma atuação muito fraca. Eu até não gostaria de ficar individualizando, porque acho que coletivamente foi ruim. Todo mundo se afunda. Quando o conjunto é ruim, só se salva quem consegue tirar um coelho da cartola, como foi o Vinícius, o Alisson fazendo uma defesa no final, uma jogada ou outra. O conjunto do Brasil, o Brasil como time, assim, é muito, muito inferior ao adversário. Muito mais pobre de ideias e de condições de fazer alguma coisa. Realmente foi uma atuação fraca, não me surpreende. Acho que serve para o torcedor que não acompanha tão atentamente perceber que, de fato, o Brasil não tem um time que possa brigar por Copa do Mundo hoje. Ele vai ter que evoluir muito durante a Copa. Para ser competitivo, vai ter que evoluir muito. Eu acho que o Marrocos, no segundo tempo, até respeitou muito o Brasil, porque pesa ainda. O jogador olha ao outro lado, vê uma camisa de um time que é respeitado, 5 vezes campeão do mundo, maioria da torcida de amarelo do estádio, ampla maioria. Então o Brasil jogou em casa, né? Então tudo um contexto também que favorece ao Brasil. E aí no final o Marrocos, quando se soltou um pouco mais, ele ainda quase ganhou o jogo. Embora o segundo tempo tenha sido muito fraco o time marroquino em relação àquilo que fez na primeira etapa. O time só foi chutar no final do jogo. Passou quase o segundo tempo sem finalizar. E nem assim o Brasil conseguiu ter domínio e criar, de fato, situações reais de perigo. Achei uma atuação, assim, não me surpreende, mas abaixo do que o Brasil deveria produzir. O trabalho do Ancelotti é um trabalho embrionário. Ô Mauro, tenho 2 perguntas para você. Primeiro, com relação à formação que o Brasil teve, e houve uma série de mudanças ao longo da partida mesmo. A gente vê o Brasil começando com o Rafinha se aproximando muito do lado esquerdo, depois da parada para hidratação, o Rafinha cai mais pelo lado direito. No segundo tempo, o Matheus Cunha entra no lugar do Paquetá, jogando mais como meio-campista, fica o Vini Júnior e o Rafinha mais adiantados, sem essa referência depois da saída do Igor Thiago. E até fica a questão envolvendo a possibilidade de entrada do Endrick, que não aconteceu. Em algum desses momentos, você sente que o Brasil teve uma atuação melhor? Qual seria a formação que, pelo jogo de hoje, se encaixaria mais com a seleção brasileira para o técnico Ancelotti dar seguimento nessa Copa do Mundo? E se você acha que, claro, a entrada de um só jogador não melhoraria, talvez, coletivamente o time inteiro, mas pelo que faltou no terço final, ainda mais nesse segundo tempo, era necessária a entrada do Endrick, Mauro? Eu acho que houve jogadas ali que, em tese, o Endrick talvez finalizasse para o gol, né? Não dá para afirmar, evidentemente, mas aquela bola que passa do Bruno Guimarães que o Rafinha não finaliza, o chute do Rafinha no passe do Vinícius que ele chuta e o Bono defende sem dificuldade. É possível que o Endrick aparecesse melhor nessas jogadas, né? Não dá para a gente também ter certeza, né? Eu acho que a questão vai muito além da troca de um jogador. A questão é um conjunto. O time como eu falei, é um time embrionário, não tem coletivo. O coletivo é pobre, aí vai ficar tentando no meio campo. Sai o Casemiro do Fabinho. Se tira um veterano por outro. Vai fazer o quê? Ele vai proteger, rebater uma bola e tudo, mas vai dar qualidade. Esses jogadores, bem parece que eles já não conseguem mais ser aquilo que se espera do meio-campista. O Casemiro do Real Madrid com o Modric e Toni Kroos, um trio de meio-campo que desarma e joga. Né? Intercepta um passe e joga, e sai para o jogo. Vai ficando difícil, os jogadores já mais veteranos. A equipe adversária é muito jovem, média de idade de 25 anos. Né? Então, as escolhas são realmente complexas ali. O Bruno Guimarães se destacou um pouco mais, o Paquetá me pareceu mal também, um pouco perdido. A entrada do Paquetá faria muito sentido se fosse ali na combinação com Wesley, a saída desse jogador cortado, acho que mexeu bastante. Até eu desconfiava que o Paquetá nem começasse jogando por conta disso, mas começou. Então o Brasil teve muito pouco. O Rafinha, hora está na direita, depois vira centroavante também, sacrifica também o jogador. O Rafinha não teve hoje, na maior parte do tempo, a possibilidade de jogar onde ele rende mais. Que ele não é centroavante nem é ponta direita. Ele teria que ter, para ele render mais, acho eu, ele tem que jogar mais livre, podendo se movimentar pelo ataque. A partir da área central, caindo pelos lados, aparecendo, se aproximando. Então, acho que o sistema ainda sacrifica um pouco o jogador. O Matheus entra no jogo até com muita vontade, tentando resolver. Você percebe que é um jogador que perdeu a posição, ele parece querer ali mostrar que não deveria ter saído do time. Enfim, o time é embrionário. O time não tem conteúdo, de fato. Começo do jogo, você percebe o Marrocos troca passes mais organizado, sai jogando, você percebe que os jogadores sabem onde ficar, onde estão posicionados. Chegava com muita facilidade no terço final. Constrói a jogada com facilidade, trocando passe e tal. O Brasil não tem isso. Bola longa, resolve aí muito pouco. E nem foi aquele time assim, não, eu sei que o Marrocos vai querer a bola, vai me agredir no primeiro tempo, vai marcar alto, eu vou ter o contra-ataque. Não teve também. O gol de transição em velocidade, rápida, com objetividade, foi do time marroquino. No meio da defesa do Brasil. A bola foi enfiada no meio da defesa, entre os dois zagueiros. O Brahim Dias fez o passe no meio, rasgou do meio da defesa. A França foi a melhor. Exatamente. O
uma jogada que não poderia acontecer. Enfim, eu acho que a gente vai ficar aqui discutindo nomes, mas não é uma questão de nomes, é uma questão coletiva. Eu me acho, concordo plenamente. E aí joga uma responsabilidade. Se o Endrick entra amanhã e não... Contra o Haiti não conta, né? Contra a Escócia, aí precisa de um gol. Entra, não faz, aí vai ser porrada no Endrick. Sabe? Fica essa coisa sempre esperando que o jogador resolva. E hoje não foi pior, porque um jogador resolveu. O Vinícius foi lá e resolveu. O jogo estava muito ruim para o Brasil. O Brasil estava totalmente dominado, não finalizava já há muito tempo. O Brasil finalizou aos 20 minutos com o Paquetá e o Vinícius faz o gol aos 32. O Brasil não finaliza nesse intervalo de tempo. O Brasil estava dominado e não ameaçava. Aí, de repente, recebeu a bola do Guimarães, trouxe para dentro, acertou um chute e fez o gol. Quando sai o gol, você fala, pô, peraí, o Brasil estava merecendo? Não estava merecendo o gol. Aí o jogo muda, né? O Marrocos sente, fala, pô, caramba, a gente está dominando o jogo, ganhando de 1-0. O cara vai lá e empata o jogo. É normal, é o time mais jovem. Né? Então, acho que ferimentos leves, se é que dá para chamar de ferimentos leves, ficar no empate com o Marrocos, que foi bom. O Brasil foi bom, poderia ter sido pior. E o gol do Vinícius sai numa hora muito importante, quando o Brasil era dominado, e poderia ter tomado um 2-0 ali. Mas aí o jogo muda, tomou outro caminho. No segundo tempo, o Marrocos foi mal. O time recuou muito, não deu a bola, e só foi finalizado no final do jogo. O Marrocos só foi finalizado nos minutos finais. Praticamente não atacou no segundo tempo. E nem assim o Brasil conseguiu realmente se impor. É muito na base da intuição. Vamos lá, e tal, e tenta. Mas falta realmente conteúdo. Acho que o time está muito no estágio muito inicial. Flávio Prado, muito boa noite para você. O discurso aqui, entre todos nós da mesa, foi mais ou menos na mesma linha. Pobreza de ideias por parte da seleção brasileira nessa estreia na Copa do Mundo. Você vai por essa linha, Flávio? Eu vou. Boa noite, Boni. Boa noite, amigos. Assim, primeiro que eu não acho nenhuma tragédia empatar com o Marrocos. Eu não me surpreenderia se o Marrocos vencesse. O Marrocos é mais time que o Brasil. Não tem mais individualidade, mas tem mais time. É um time formado. Você tem uma constituição no time de Marrocos, ele é um time formado. Ele é um time, ele existe como time de futebol. E o Brasil não tem isso. E Marrocos começou muito bem a partida. Marrocos começou jogando um futebol de um nível muito bom, fez o gol, e depois o time brasileiro foi obrigado a reagir, reagiu e trabalhou. Foi um jogo muito parecido com o jogo da Noruega, até o resultado foi o mesmo. Eles têm uma maneira de jogar, de marcação ofensiva. Eles têm um time, você olha, é um time. E o Brasil está tentando achar esse time. Então, o Brasil até criou mais oportunidades do que a seleção de Marrocos, mas o resultado de empate me pareceu justo. Gostei de algumas peças do Brasil, achei, por exemplo, Bruno Guimarães muito bem. Gostei do Rafinha no primeiro tempo, depois ele caiu de produção. Gostei do Paquetá, trabalhando em todos os setores do campo. E o Vini foi muito bem na partida, fez um belo gol, aquela coisa dele assumir na hora da dificuldade. Gostei do Fabinho quando ele entrou no segundo tempo, achei que foi uma coisa boa para o time brasileiro. E a história dos laterais, né? O Ibanez teve dificuldades, não é da posição, mas pelo menos ficou mais fechado ali. E o Douglas Santos, o Vampeta até comentava durante o jogo. Discretinho, não comprometeu, apareceu quando precisava aparecer. Mas aí, de modo geral, foi uma estreia do Brasil, na minha concepção, dentro do razoável, dentro do aceitável, não esperava muito mais que isso. E como o Brasil não tem um time formado, ele vai ter que achar esse time no meio da competição. É assim que a coisa funciona com várias equipes. Agora, não dá para comparar time. Acho que as pessoas estão entendendo em casa. Time. Marrocos tem um time. O Brasil está tentando achar um time. E aí a história da individualidade ajudou, porque o Vini faz um gol, né, numa jogada, aliás, do Bruno Guimarães, que ele insiste 2 vezes para a bola. Mas o time do Marrocos era mais pleno, mais inteiro. Então, acaba sendo um resultado razoável. E dentro daquilo que a gente comentava acho que foi no bate-pronto ou de manhã, no Bastidores da Copa, o Brasil e todos os times precisam se classificar. E esse resultado, ele encaminha muito bem a classificação. Foi o jogo mais difícil do Brasil, o jogo mais difícil do Marrocos. Então o Brasil encaminha bem a sua classificação. É melhor ser primeiro, segundo, terceiro, sabe Deus. Dá para saber, né? O cruzamento na chave lá que ele vai pegar. Então, acho que foi dentro do esperado. Talvez tenha frustrado quem imaginasse que a seleção fosse fazer. Desde que foi sorteado o Marrocos, eu nunca achei que o Brasil levaria uma grande vantagem sobre o Marrocos, não. Eu achava que era de empate para Marrocos. Para mim, nenhuma surpresa no que eu vi no jogo. Até achei que em alguns momentos o Brasil dominou bem a partida, coisa que eu não imaginava ver, exatamente por isso. Porque eles têm um time e o Brasil não tem, né? O Brasil está achando esse time ainda.
em toque de bola, tudo, primeiro tempo, então, começo do primeiro tempo, sufocou o Brasil, né? Sufocou, mas não criando chances de gol. Mas o Brasil em nenhum momento ficava com essa posse de bola, né? E aí, num passe do Embraí, Dias, que joga no Real Madrid com o Vinícius Júnior, pega a zaga aberta. Quase igual o gol que o Mbappé fez no amistoso Brasil e França. No meio da Que defesa. erra o passe, o Casimiro, a defesa aberta, olhando o jogo, né? E um belo gol, golaço. Depois o Vinícius Júnior, numa jogada individual, tira o coelho da cartola, né? No coletivo, muito distante. Eu acho até que as melhores chances, o Brasil teve até mais do que o Marrocos. O Marrocos teve muito mais posse de bola. Teve um lance, a melhor oportunidade foi no segundo tempo, num lance de lateral, que o Brasil bateu rápido, e o Igor Thiago chutou. A transmissão até perde o lance. Perde o lance. Teve aquela bola cruzada do Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães, que o Mauro falou aqui, o Rafinha chega atrasado. Um chute do Rafinha também. Na seleção marroquina, no finalzinho do jogo ali, teve aquele chute que me parecia até que a bola ia pra fora. A Alisson vai tentar defender, quase saiu um cor ali. Se você pegar o contexto todo do jogo, pelo que o Marrocos produziu em termos de qualidade, de posse de bola, tranquilo, acho que a equipe marroquina até quando deu assim 30 minutos, 35 do segundo tempo, já queria um empate mesmo, né? Um ponto. O Brasil estreia. Acho que o Ancelotti poderia ter botado o Endrick no jogo. Eu não entendo. É uma rejeição. Eu nunca vi assim, por exemplo, o Brasil, você ganha. Ele fala, quem vai ganhar é o campo. Né? Lembra quando convocou o Neymar? É a grama. Pô, meu irmão, eu meto o gol contra o Egito. No caso do Endrick, o campo não eu meto o gol contra o Egito. Eu vou ser o 12º cara. E o Rafinha ter terminado esse jogo também? Não. Eu já vi que é uma má vontade mesmo. Acho que. Eu vou falar claramente. Se não é pela opinião pública e os torcedores, acho que o Endrick não estava. Pro Ancelotti mesmo não estava. Se não fosse tanto apelo, né? É o apelo, preço, todo mundo. E o Endrick também. E o Endrick fazendo por merecer. Porque ele entra em todos os jogos e faz gol da passe. Ele ganha essa vaga na Copa Amarra. Aí ele faz gol no último amistoso antes de estrear hoje. Termina 1-1 o jogo, eu entro e meto o gol, faço 2-1. O time sai com a vitória. Foi assim contra a Inglaterra, foi assim contra a Espanha, foi assim contra o México. O que é que eu preciso fazer mais? E tudo isso ganhando poucos minutos. 5 substituições, né? Não podia entrar. Eu acho que todo mundo fala, o Xabi Alonso que pegou o Ender, que levou lá. Mentira, já começa com o Ancelotti, que ele jogava na Copa do Rei, metia gol, e no final de semana na Liga ele não jogava. Então acho que o Ender poderia ter entrado. O Danilo entrou também bem, teve uma oportunidade de gol, um chute, né? Que ele saiu fraco. Mas o conjunto do Brasil mesmo em si, de ter essa posse de bola, acho que o Casimiro muito pesado. É um cara que foi até na Primeira Liga, foi bem com o Manchester United ali, terminando na terceira colocação, mas muito fixo na cabeça da área. Hoje precisa de mobilidade no meio campo, né? Jogadores que participam. Eu esqueci até o nome dos 6 do Marrocos. O cara deu aula de bola hoje. Como é, mano? Boadi. Jogou muito, o cara tava em tudo. A criança vai fazer 19 anos em outubro. Ele é de 2007. Esse cara tem 18 anos. Meu Deus, Real Madrid aí certo. Não, você viu o último lance do jogo? Já tá no caminho do PSG. Você viu o último lance do jogo? Ele domina a bola no último minuto, faltava 1 segundo antes do juiz acabar. Ele dá um drible do Matheus Cunha. Ele gira e abre o campo completamente. Último minuto, então, muito bom jogador mesmo, qualidade. Qualidade, 19 anos aí, ó. Essa mobilidade... 18 anos. Eu ouvi na transmissão, ele jogou a base inteira pela seleção da França, é isso, né? Eu acho que no Lille, eu acho que ele é atleta do Lille. Ele tá no Lille. Tá no Lille, né? Também, e agora ele optou jogar para o Marrocos. Mas muita qualidade. Muita qualidade. Quase todos eles nasceram em outros países, né? Tem vários jogadores nessa situação, né? Sim, jogou demais. Eu acho que só a Arábia Saudita tem todos os atletas nascidos na Arábia. E Curaçao, que só tem um que nasceu em Curaçao. Mas assim, precisa melhorar muito. Se você pega um time com o Marrocos, que tem a posse de bola e com poder de fogo, e dentro dessa Copa tem isso. Obrigado. Você tem a França, que tem posse de bola e poder de fogo. Portugal com Vitinha, João Neves, aquele meio campo de Portugal. O Brasil poderia ter tomado um estrago pior. É que o poder de fogo do Marrocos, de chances de gol, não é igual à seleção francesa, espanhola, mas a posse de bola deles foi muito grande.
Ô Vamp, a gente está falando dessa situação e concordo muito com o Mauro, não é um jogador ou outro que vai mudar o cenário da seleção brasileira, o conjunto todo muito ruim, o Brasil muito pobre de ideias, muita dificuldade para a saída de bola, o meio-campo hoje da seleção brasileira, especialmente no primeiro tempo, completamente dominado. O que tem mais influência nesse jogo? É o esquema? É o meio de campo que não está bem formado? São os jogadores, as peças escolhidas pelo técnico Ancelotti? O que faz o esquema da seleção brasileira não dar certo nesse momento na estreia da Copa e, claro, nos últimos testes que vieram também antes do início do Mundial? Fora isso, Bom, você tem que ver todo o cenário, não só de um jogo só, no cenário no geral, cenário mundial. Você pega a Copa do Mundo de 2022, o Brasil não ganha de Camarões. O Tite tirou todo mundo, mas mesmo assim, os reservas são todos jogadores que jogam em times grandes da Europa. Já não ganhou de Camarões, já não, nos amistosos agora, perdeu para o Marrocos, né? Hoje empatou. Quer dizer, até na hora do jogo eu pedi lá para o Pedro, me mostra onde jogam os jogadores marroquinos aí, quais times eles jogam na Europa. Quem joga no time maior joga no Manchester United, que está tentando retomar aquele poder de fogo que era, né? O clube respeitadíssimo, de títulos lá, quando tinha o Ferguson. Né? Jogador ali joga no Fulham, joga no Girona. E se você pega o ataque da seleção, é um do Real Madrid, um do Barcelona, se esperava mais, não individual, o coletivo, como a gente falou. O Vinícius Júnior tira ali, um atacante vai estar ali, tem que fazer aquilo mesmo. Mas produzir jogada para que esses caras fiquem no mano com alguém. Sabe qual foi a melhor jogada no segundo tempo? Um lateral que o Marrocos comeu mosca, que até a imagem não pegou. Né? Sim, que é a finalização do câmera, comeram O cara bateu rápido, o Douglas Santos bateu rápido e o Igor Thiago chutou e o Bono pegou fez a defesa. Mas o lance, se você vê do segundo tempo, foi esse aí. Teve o chute do Danilo, teve o chute do Rafinha. Mas, assim, que foi mesmo com violência no gol, foi esse lance. Que foi de um lateral. Que chega em condição de finalizar. De um lateral que os caras pegou a bola e bateu rápido, né? Tanto que a imagem nem pegou. A imagem pegou só o replay. Então, o conjunto. O jogador saber onde está o outro, tudo. Ou dar essa chance, dar esse... Viu o Casemiro muito lento, na cabeça da área, né? Até brinquei assim, digo, quando sai o Casemiro e o Ibanez, porque tem cartão amarelo, tá arriscado você botar, entrou o Fabinho e o Danilo, né? Que normalmente começou na reserva. E se toma um cartão com 1 minuto de jogo, no segundo tempo? Corre isso. Sim. Às vezes você tira o cara que é o titular e fala, não vou deixar esse cara sob risco porque tomou o cartão. Aí você bota o outro reserva e no primeiro lance o cara toma. Eu acho que a leitura foi até de que o meio-campo do Marrocos estava tocando tão rápido que o que sobraria, no caso, era falta para parar. Então. E aí você coloca o Casemiro, que tem uma propensão a tomar cartão. Então. Você toma o segundo ali, aí acaba. Sai 2 jogadores que começam de titulares por causa de cartão amarelo. Eu vi a substituição, na minha visão, nesse sentido. Não foi porque, vou botar porque vai dar mais qualidade, o time vai ficar mais ágil, mais com mobilidade. Não, acho que os 2 foram substituídos só por causa do cartão amarelo. Apesar de o Ibanez ter feito uma partida bem fraca no Mas você viu que o Ibanez ficou isolado? Sim. Ele fica isolado do lado. Que as jogadas, lógico, vão buscar sempre o Vinícius Júnior. E o Rafinha já não estava mais por aquele lado, o Rafinha estava indo mais pelo meio. Eu achei até o Ibanez isolado, quando ele tentou sair várias vezes, não tem um cacoete de lateral, acabava errando, tanto que no erro ele volta e faz a falta e toma um cartão amarelo. Mas eu senti ele bem nervoso também, o Ibanez. Muita decisão errada, aí quando começa a errar já não arrisca mais. O Brasil começa a errar com o Ibanez e o Paquetá muito na série de bola. 3 lances. Tanto que o gol sai numa perda de posse do Paquetá.